Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez, Paulo consegue fugir da polícia e com a ajuda de um padre se encontrará com Yara. Carlota começa a manipular Alice para fazer com que ela termine a sua relação com Martim. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Se Nos Deixam, no resumo semanal de 14 a 18 de março. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 14 de março. Carlota fica sem reação ao descobrir que Martim é o homem por quem Alice está apaixonada. Alice começa a descrever Martim como o homem ideal. Carlota pergunta como ela conheceu Martim. Alice responde que Martim trabalhava com Sérgio. Alice diz que Martim e Sérgio são muito diferentes e conta que quando Sérgio descobriu a relação dos dois, despediu Martim. Alice diz a Carlota que se sentiu culpada por isso, mas, graças aos conselhos dela, se atreveu a viver essa loucura. Carlota começa a se sentir mal com tudo o que ouve de Alice e pede para continuar a terapia em outro momento. Alice diz que não tem problema e antes de sair, fala que Carlota tem toda a razão, porque Martim é real e ela não pode deixar de viver toda essa maravilha que está vivendo com ele. Martim enfrenta o detetive e pergunta se foi Sérgio quem o contratou. Robles nega que seja um detetive e entra no carro para ir embora. Martim avisa que ele não deve segui-lo novamente, porque da próxima vez não será tão educado com ele. Yara está a ponto de se encontrar com Paulo, quando recebe uma mensagem de texto de Karina mandando ela sair dali, porque Mujica está com eles na mira. Paulo se aproxima de Yara e ela diz para ele correr. Paulo percebe o que está acontecendo e foge. Mujica, enfurecido, sai com os policiais atrás de Paulo. Yara está indo embora do parque quando os policiais a cercam e Karina a detém. Mujica manda os seus homens cobrirem todo o perímetro, pois Paulo não pode escapar. Carlota chora desesperada e diz que é uma estúpida por não ter se dado conta antes de que a mulher que estava com Martim é Alice. Martim diz a Sofia que não é justo que ela não queira deixá-lo seguir em frente com a sua vida e diz que é impossível que Carlota e ele voltem a ficar juntos. Chateada, Sofia não quer passar mais tempo com o pai e pede para que ele a leve para a casa da mãe. O detetive avisa Eva que Martim percebeu que ele estava seguindo. Eva manda o detetive continuar investigando Martim e lhe chamar quando tiver resultados. Os cartões de crédito de Alice são rejeitados no supermercado. Como ela não tem dinheiro, só lhe resta sair deixando as compras. No carro, Alice verifica os seus cartões e descobre que todos foram cancelados. Lucas fica emocionado ao ver que a mãe está bem depois da cirurgia. Prudência pergunta se ele avisou Sérgio. Lucas diz que Sérgio não atendeu a sua ligação e não apareceu no hospital. Julieta reclama com Sérgio por ter deixado de fora 3 das 6 reportagens que ela fez e exige que ele a trate como uma profissional que é. Diz que o programa é dos dois e ela também tem o direito de opinar. Sérgio se irrita e diz que eles conversarão depois. Julieta pergunta o que está acontecendo para ele estar tão furioso. Sérgio diz a ela que o aproveitador miserável do Martim Guerra teve o atrevimento de ir até a casa dele falar com seus filhos. Julieta diz a Sérgio que Martim é muito hábil e que se ele não fizer algo rápido, vai encontrá-lo vestido de pijama e bebendo o uísque que ele deixou na casa. Mujica começa a interrogar Yara, mas ela se nega a dar informações. Mujica manda Gutierrez pegar o celular de Yara. Karina se oferece para ir buscar o celular e Mujica concorda. Mujica pede para Moisés sair, mas ele diz que ficará como advogado de Yara. Gonçalo liga para Lorena, diz que a receita do bolo da avó dela foi um sucesso e vendeu tudo. Gonçalo diz que espera que logo Lorena lhe dê a chance de conversarem e diz que sente muita falta dela. Lorena escuta a mensagem enquanto se prepara para sair de viagem. Rebeca conta para Alice que tem Alzheimer. Alice fica impressionada com a notícia. Martim estranha que Carlota esteja bebendo naquela hora. Irritada, Carlota pergunta por que Martim se envolveu com Alice Carranza e pede explicações a ele.
O médico diz a Prudência que ela está mais forte que nunca e começarão com a terapia para saberem se a cirurgia deu certo. Prudência pergunta a Lucas se ele não quer chamar o seu pai. Lucas diz para a mãe esquecer Sérgio por um dia pelo menos e pensar nela. Julieta diz a Sérgio que não vai ficar com um homem amargo que está sempre pensando em outra casa. Sérgio diz a ela que assim é a vida de casal. Julieta diz a Sérgio que ele deve aceitar que ela é a sua mulher, a sua família, e que está começando a pensar que estava melhor fazendo o papel de amante, mas deixa claro que não voltará a repetir esse papel. Fagundes dá uma coletiva de imprensa e exige que o Ministério Público atribua um novo grupo e inicie a investigação do assassinato de Simão outra vez, porque é óbvio que estão culpando Paulo injustamente. Mujica continua interrogando Yara e pergunta qual é a relação dela com Paulo. Yara diz: "A que vocês todos conhecem. Eu era a advogada de Paulo." Se referindo a Moisés, Yara diz: "Até que o senhor aqui presente decidiu o contrário." Alice dá todo o seu apoio a Rebeca e diz que Fernanda e ela nunca vão permitir que ela se esqueça delas. Rebeca diz que o único que lhe resta é o agora e elas devem aproveitar. Martim pergunta a Carlota como ela ficou sabendo de Alice. Carlota responde que não interessa a ele como ela soube. Martim pergunta por que ela fica tão incomodada que ele seja feliz. Carlota diz que Martim é muito inseguro, por isso conquistou Alice para competir com o jornalista mais prestigiado do país. Recalcada, Carlota chama Martim de invejoso, diz que ele não tem o que sobra ao Carranza, valor para triunfar, por isso se aproximou da mulher dele, porque é o único terreno onde pode competir com Sérgio. Carlota diz que Alice tem 50 anos e a autoestima no piso. Enfurecido, Martim diz a Carlota que já chega, manda ela não voltar a se meter na sua vida privada e a proíbe de se meter com Alice. Martim diz a Carlota que ela não sabe o quanto Alice é extraordinária. Sofia ouve toda a discussão entre os pais e chora. Fagundes diz a Karina que deu a entrevista para evitar que Mujica se safe, porque se matarem Paulo, a polícia vai encerrar o caso do assassinato do seu filho e ele não vai permitir isso. Gonçalo diz a Natália que quer mudar por Lorena e pede a ajuda dela. Natália diz a Gonçalo que já é tarde demais e conta para ele que Lorena viajou. Touro vê a entrevista que Fagundes deu e fica muito irritado. Julieta diz a Tiago e Sérgio que quer cobrir o caso de Paulo. Tiago pergunta se ela está consciente de que o pai da vítima também é o pai de Martim Guerra. Julieta diz que sim e que por isso lhe pareceu um caso interessante. Sérgio fica surpreso ao saber do caso do irmão de Martim. Martim conta para Alice que Karina lhe avisou que Yara está detida por cumplicidade na fuga de Paulo. Alice fica aflita com a notícia e Martim a consola. Terça-feira, 15 de março. Eva fica irritada ao ver Martim novamente em sua casa e começa a insultá-lo. Alice diz que Martim só foi lhe avisar que Yara está presa e Eva Mocreia diz que ela precisa avisar Sérgio. Então, Alice liga para Sérgio e avisa que Yara está presa. Antes de ir para o Ministério Público, Sérgio conta para Julieta e Tiago que Yara está detida e a estão acusando de cumplicidade na fuga de Paulo. Julieta diz a Tiago que aquela é mais uma razão do porquê eles devem cobrir aquela história. Moisés tenta convencer Mujica de que Yara não é cúmplice de Paulo, pois sequer trocou palavras com ele. Mujica diz que se o encontro não se concretizou, foi porque alguém avisou Yara e ela ficará presa de qualquer maneira. Eva e Martim ficam sozinhos. Martim diz a ela que não é o momento de discutirem as suas intenções com Alice e que o mais importante agora é Yara. Eva diz que Yara é o mais urgente, mas para ela, o urgente não lhe desvia do importante e garante a Martim que não vai descansar até ver que a Alice se desfez daquele erro enorme que é ele. Touro conta para Mujica sobre as declarações que Fagundes deu e que colocou em dúvida o trabalho dele. Touro quer matar Fagundes, mas Mujica diz que isso só confirmaria as declarações daquele idiota e diz para Touro que ele vai sim carregar do assunto. Depois de saber da declaração que o pai deu, Martim fica preocupado e tenta falar com ele. Gonçalo insiste com Natália e ela acaba contando a ele para onde Lorena foi. Karina consegue ficar sozinha com Yara e a tranquiliza, dizendo que Paulo conseguiu fugir. Karina pede a senha do celular de Yara, porque precisa apagar as mensagens que enviou para ela. Em seguida, Karina consegue pegar o celular de Yara e apaga as mensagens.
Sérgio chega ao Ministério Público com Julieta e encontra Alice e Martim. Sérgio, velho nojento imprestável, fica irritado ao vê-los juntos e diz que Alice perdeu a vergonha por completo. Alice diz para Sérgio parar e que agora o mais importante é a sua filha. Sérgio diz que Martim não tem nada o que fazer ali, pois Yara é sua filha. Martim não dá importância às reclamações de Sérgio e Alice diz que está ali com Martim pela mesma razão que ele está com Julieta. Assim que eles não têm nada para conversar, porque ela não precisa lembrá-lo que estão divorciados. Ao saber que a irmã está presa, Miranda diz a Gonçalo que fica aliviada por saber que não é a única ovelha negra da família e que sabe que ele também tem os seus segredos. E então revela que sabe que ele está trabalhando em uma padaria. Fernanda liga para falar com Alice. Gonçalo atende e conta o que aconteceu com Yara. Samuel vê Fernanda falando com Gonçalo, fica furioso e volta a ser agressivo com ela. Fernanda fica muito assustada. Miranda entra no quarto da avó e pega os remédios que ela toma para dormir. Sérgio pergunta a Moisés por que Yara está detida. Moisés explica que intervieram o telefone de Yara e ela está sendo acusada de ser cúmplice de Paulo. Karina diz a Alice e Martim que Yara está bem, mas um pouco desconcertada e parece que ainda não acredita que está presa. Alice fica muito nervosa e diz a Martim que acha que a sua pressão baixou um pouco. Inconveniente, Karina diz que é normal numa situação como essa e com a idade dela. Que coisa irritante, esse povo se refere a Alice como se ela fosse uma velha caquética. Martim agradece Karina e diz que ele se encarrega de Alice. Nicole faz uma videochamada para Miranda, zomba dela e diz que foi ver o seu namorado Culebra porque eles terão um encontro muito privado. Irritada, Miranda desliga o celular e diz que precisa encontrar uma forma de desaparecer. Julieta parabeniza Alice por sua relação com um homem como Martim na sua idade e ao mesmo tempo por fazer com que todos acreditem que ela sofre por sua relação com Sérgio. Alice diz para Julieta não se preocupar e com muita sorte chegará à sua idade. E com mais sorte deixará Sérgio por outro homem mais jovem. Sofia insiste em querer ver os pais juntos e diz à mãe que ela não pode se render. Sérgio pergunta a Mujica quando a sua filha vai sair. Mujica diz que não sabe, porque o Ministério Público acusou Yara. Moisés diz a Mujica que aquilo é ilegal, pois não tem provas para deter Yara. Mujica diz que a acusação tem pistas para suspeitar que Yara foi cúmplice de Paulo na sua fuga. Alice diz que aquilo é um absurdo e que eles não podem prender a sua filha. Mujica manda eles esperarem o que as investigações dirá e afirma que por enquanto Yara ficará presa. Furioso, Sérgio exige que Mujica libere Yara naquele momento. Mujica não tolera o comportamento de Sérgio e deixa claro que ali, o único que levanta a voz é ele. Mujica diz que a partir de agora falará somente com o advogado da indiciada e manda todos saírem da sua sala. Nicole insiste em tirar fotos com Culebra e seus amigos. Alice tem permissão para ver Yara e mostra a ela todo o seu apoio. Yara diz à mãe que não pode deixar Paulo, que tem os seus motivos e pede para ela acreditar nela. Alice diz que sempre vai acreditar em Yara e que logo ela sairá dali. Nicole manda a foto para Miranda, que tirou com Culebra. Ao ver a foto, Miranda fica furiosa, pega o remédio da avó e enche a mão com vários comprimidos. Antes de começar o programa, Sérgio pede com urgência para Tiago conseguir o telefone do superior do inspetor Mujica. Alice agradece Martim por seu apoio e pede para ele ter muito cuidado com Sérgio. Diz que o conhece e sabe que Sérgio está tramando algo. Martim diz que ela já teve preocupações demais por um dia. Diz que ela tem que descansar e lhe dá um beijo de despedida. Pela manhã, Julieta diz a Sérgio que tem uma surpresa para ele. Sérgio fica furioso ao ver no jornal a foto de Martim e Alice se beijando e dizendo que a esposa de Sérgio Carranza o engana com seu empregado de confiança. Alice conta para a mãe Gonçalo que Sérgio cancelou seus cartões de crédito. Ela fica mal ao ver a matéria no jornal onde a acusam de ser infiel e mostra Gonçalo e Eva. Yaya encontra Miranda desmaiada e se desespera. Quarta-feira, 16 de março. Miranda desperta com dificuldade e pede para Yaya não chamar sua mãe.
Miranda diz a Yaya que tomou um comprimido da sua avó para dormir, porque a insônia não lhe permitia descansar. Eva recrimina Alice pela foto dela e Martim que saiu no jornal. Eva diz que agora Alice é uma cinquentona, patética e adúltera. Alice lembra a mãe que já é uma mulher divorciada. Sérgio percebe que foi Julieta quem divulgou a publicação e reclama que agora o verão como o corno mais famoso do país. Julieta diz para Sérgio ver o lado bom das coisas, pois agora o verão como a vítima, porque ontem ele era o homem que tinha uma amante e agora é o marido altruísta que lutou por seu casamento até o fim. Mas sua esposa zombou dele. Sérgio começa a concordar com Julieta, dizendo que olhando pelo lado dela, ela tem razão. Karina mostra a Yara notícias sobre Alice e Martim e pede para ela lhe explicar o que está acontecendo entre os dois. Eva diz a Alice que graças à loucura dela, eles agora são pobres. Alice diz à mãe que pode trabalhar e que sabia perfeitamente o que estava fazendo quando pediu o divórcio. Eva diz a Alice que devido à estupidez dela, arruinou a família e pergunta como ela acha que vai manter a casa. Gonçalo diz que se todos cooperarem, conseguirão. Julieta liga para Lalo e o parabeniza pela excelente matéria que fez. Julieta sugere a Sérgio que depois que Yara ficar livre, eles façam um jantar para se reunirem com todos os seus filhos. Sérgio diz que a ideia de Julieta é maravilhosa e a agradece. Alice mostra o jornal a Miranda. Ela reage mal ao ver a notícia. Martim vai buscar a filha para levá-la à escola. Carlota o recebe e fala sobre a foto dele e Alice. Carlota diz que Martim não pensou na filha. Martim diz que Carlota está exagerando, porque as fotos só mostram um beijo e não um homicídio. Carlota diz que não consegue entender como Martim escolheu uma mulher com aquela idade e tão insegura. Martim pergunta como ela supõe que Alice é tão insegura, pois não a conhece e não sabe a mulher extraordinária que ela é. Sofia chega e livra a mãe do interrogatório de Martim. Mujica diz a Fagundes que não entende o que ele pensou quando deu as declarações à imprensa. Fagundes diz que fez por justiça. Mujica avisa Fagundes que ele não sabe no que está se metendo. Fagundes diz que nisso Mujica tem razão, mas o que sabe é que ele está protegendo alguém. Mujica diz a Fagundes que se ele voltar a dar outra declaração à imprensa, ele esquecerá a amizade que os une. Fagundes pergunta se ele o está ameaçando. Mujica diz que não, que é um conselho. Martim pede a Sofia a oportunidade para lhe apresentar Alice. Sofia trata o pai com frieza e não responde. Samuel chega na casa de Fernanda com flores. Fernanda fica com muito medo e quando pega o cartão, vê que são dele mesmo para ela. Samuel diz que aquilo é para ela ver o homem que ele é, carinhoso, gentil e não o monstro que ela criou em sua cabeça. Gutierrez informa a Mujica que revisaram o telefone de Yara, mas não encontraram nada. Furioso, Mujica diz a Karina e Gutierrez que não quer que a imprensa volte a se meter na investigação. Paulo aparece sozinho na rua com o livro que Yara lhe deu. Yara pergunta a Moisés como a polícia soube que ela iria encontrar Paulo no parque e diz que a polícia só podia estar monitorando as suas conversas. Cínico, Moisés diz a ela que obviamente a polícia grampeou o telefone dela porque esperavam que o assassino entraria em contato com ela. Yara garante que Paulo não é um assassino e que Moisés só quer afundá-lo por ciúmes. Moisés chora e pergunta se então é verdade, que Yara e Paulo são mais que amigos, advogado e cliente. Yara pergunta a ele o que aconteceria se ele dissesse que se apaixonou por Paulo, se por acaso ele continuaria empenhado em tirá-la dali. Sérgio e Julieta chegam ao Ministério Público e esperam por Mujica na sala dele. Moisés tenta convencer Mujica a soltar Yara e o ameaça perguntando como ele acha que a imprensa reagiria se descobrisse como ele lida com o caso. Karina encontra Martim no ministério e volta a encher o saco dele por causa de Alice. Karina diz que Martim está desperdiçando a sua juventude por uma senhora. Alice chega e vê os dois discutindo. Martim diz a Karina que já chega e vai ao encontro de Alice. O detetive informa a Eva que não encontrou nada contra Martim. Eva manda o detetive continuar procurando por alguma porcaria que Martim fez e se não encontrar nada, eles terão que inventar uma, porque precisam sujar Martim, seja como for. Sérgio, ao ver Alice e Martim, diz que ela insiste em seu comportamento desavergonhado e pergunta se não foi suficiente a matéria do jornal.
Alice chama Sérgio de cínico e diz que foi ele quem mandou publicar aquilo. Alice diz que a única coisa que importa é o que acontece com a sua filha. Sérgio diz a Mujica que ele não sabe com quem se meteu e nesse instante, Mujica recebe a ligação do seu superior lhe dando uma ordem. O médico informa a Rebeca e Fábio que ela sofre de Alzheimer precoce e não há nada a fazer, mas agora há melhores tratamentos para retardar a progressão da doença. Rebeca diz a Fábio que vai começar com o tratamento quanto antes, mas que por hoje é o suficiente e o chama para ir para casa, onde poderão chorar em paz. Gonçalo chega à cidade onde Lorena está. Culebra chega na casa de Miranda e diz que tinha muita vontade de vê-la e, ao ver as feridas em seu braço, pergunta se ela está bem. Miranda mente dizendo que é uma alergia. Com raiva, Miranda diz que está mal, que não queria vê-lo e o manda ir embora. Culebra pergunta se Miranda vai cair no jogo de Nicole e conta que terminou com ela. Miranda não acredita que ele tenha terminado com Nicole. Culebra beija Miranda, que corresponde ao beijo, mas depois o empurra e manda ele não voltar a beijá-la. Eva aparece e, aos gritos, ordena que Culebra vá embora. Culebra diz a Miranda que faria qualquer coisa pelo beijo que lhe deu e vai embora sorrindo. Mujica libera Yara. Yara pergunta se já pode ir ou se ele vai continuar procurando culpados onde não há. Mujica diz que sabe que ela e Paulo se comunicam, mas logo vão cometer um erro e então nem os contatos do papaizinho dela poderão salvá-la. Gonçalo encontra Lorena e diz que está ali para lhe demonstrar que pode fazer qualquer coisa para que ela o perdoe. Yara chega em casa. Miranda recebe Martim muito mal e vai para o seu quarto. Eva diz a Martim que o mais decente seria ele deixar Alice em paz para sempre. Alice pede desculpas a Martim por aquilo. Martim diz que ela tem que se preocupar com a sua vida e a sua felicidade. Carlota liga para Alice e diz que é importante que elas conversem o quanto antes. Quinta-feira, 17 de março. Carlota diz a Alice que já sabe do que saiu no jornal. Supõe que ela deve estar mal e propõe que elas se encontrem à tarde para falarem sobre o tema. Alice agradece Carlota pela ligação e aceita. Depois, Alice diz a Martim que ele é o mais bonito que lhe aconteceu, mas que está com medo porque não sabe se está pronta para isso. Martim diz que não sabe se estão preparados, mas o que importa é que estão juntos. Miranda aparece na sala, chama Martim de desgraçado e manda ele soltar a mãe dela. Alice proíbe que Miranda fale daquele jeito com Martim. Para evitar que as duas briguem, Martim vai embora. Miranda mostra a Alice o que todos estão falando sobre ela. Alice diz que está farta de que todos a condenem, incluindo ela, e que as suas redes sociais não vão decidir o seu futuro. Gonçalo diz a Lorena que se assustou porque pensou que ela ia se casar e dessa forma ele a perderia para sempre. Lorena diz que para ele perdê-la, primeiro deve tê-la. Explica que o casamento é da sua irmã e ainda não há um bolo. Gonçalo oferece a sua ajuda para fazer o bolo e os dois juntos começam a prepará-lo. Arrasado, Fábio conta a Sérgio que Rebeca tem Alzheimer. Fábio diz a Sérgio que Rebeca é o amor da sua vida. Sérgio diz que sente muito e que Fábio pode contar com ele para o que precisar. Paulo está desesperado na frente de uma igreja e pede ajuda ao padre. O padre permite que Paulo entre na paróquia. Moisés conta a Sérgio que Yara está interessada em Paulo e diz que eles precisam evitar que ela continue envolvida com esse assassino. Moisés propõe a Sérgio tirar Yara do país ou pressioná-la para se casar com ele. Em casa, Prudência inicia sua terapia para voltar a caminhar. Lucas liga para Sérgio e diz que precisa de dinheiro para pagar a terapia da sua mãe. Nervoso, Sérgio pergunta até quando vai ter que lidar com eles e desliga o telefone. Entusiasmado, Lucas diz à mãe que Sérgio pagará pela terapia dela. Eva diz a Yara que precisa da ajuda dela para fazer Alice entender que Sérgio é imprescindível naquela casa e que Martim é o pior erro da sua vida. Yara diz que é claro que a avó conta com ela. Me desculpem, pessoal, mas como tem mulher burra e machista nessa novela, viu? Ficam contra a pobre da Alice e apoiam aquele velho pelanca safado ordinário em tudo. Tenha dó. Paulo confessa ao padre que é fugitivo, mas jura que é inocente e que só está fazendo isso porque querem matá-lo.
Mujica está furioso porque Sérgio Carranza usou a sua influência para conseguir a liberdade de Yara. Rebeca está com Fernanda quando Samuel chega. Ele mostra desagrado ao ver Rebeca ali e classifica as amigas de Fernanda como sem vergonhas. Fernanda defende as amigas e diz que elas são a sua família. Irritado, Samuel diz que ele é a sua única família e manda ela dizer para Rebeca ir embora, porque ele não a quer ali. Alice conversa com Carlota sobre os problemas que tem tido depois que a notícia sobre Martim e ela saiu no jornal. Carlota aconselha Alice a deixar de ver Martim por um tempo, porque acha que essa relação lhe faz mais mal do que bem. Mulherzinha baixa, suja, antiética essa Carlota. Rebeca diz a Fernanda que era óbvio que Samuel continua sendo o mesmo idiota de sempre, e o que está fazendo com ela é pura violência física, mental e verbal. Fernanda diz a Rebeca que quer deixar Samuel, mas não sabe como fazer. Rebeca aconselha a Fernanda a denunciar Samuel novamente. Ele escuta a conversa delas e não gosta nada. Julieta vai conversar com Tamayo sobre o seu projeto. Tamayo diz que ela terá sua resposta em uma semana, depois da reunião com os acionistas. Marilu recrimina a Martim por estar com Alice. Ela diz que tem 55 anos, Alice tem 50 e pergunta se Martim não vê isso. Martim responde que sim, mas que não se importa. Carlota diz a Alice que entende que ela esteja confusa com o que ela está dizendo, mas que às vezes é preciso parar e pensar. Finge estar preocupada com Miranda e diz que a filha dela precisa saber que ela está ali para ela, que é o principal em sua vida. Carlota, manipuladora nojenta, diz para Alice colocar na balança quanto bem e quanto mal essa relação traz à sua vida e se de verdade vale a pena. Alice fica muito confusa e indecisa. Diz que Carlota tem razão e que vai pensar. Marilu conta a Martim que um dia encontrou uma mochila com drogas no armário de Simão, mas ele negou que fossem dele. Fagundes volta ao mercado. Touro se aproxima dele e pergunta se ele vive ali. Fagundes responde que não, mas que gosta de visitar o bairro porque ele traz boas lembranças. Touro diz que vai dar um conselho a ele e fala que as lembranças podem chegar a ser um péssimo vício e os vícios matam. Fagundes acha estranho o comentário dele. O padre aconselha Paulo a fazer o que é certo e deixar que as coisas sigam seu curso. Paulo diz que tem muito medo e uma necessidade imensa de estar com a mulher por quem está apaixonado. Sérgio diz a Yara que se souber que ela tem alguma coisa a ver com aquele delinquente, não poderá contar com ele. Sérgio diz que Yara está proibida de ver e falar com Paulo. Lorena agradece Gonçalo por sua ajuda com o bolo. Os dois se beijam. Lorena diz para eles irem com calma dessa vez. Alice chega em casa e Eva diz que a luz foi cortada. Alice diz para elas não se preocuparem e vai pegar algumas velas. Enquanto isso, as três patetas irritantes a culpam por tudo e dizem que ela está fazendo papel de ridícula ao estar envolvida com Martim. Alice pensa no que Carlota disse. Então decide ligar para Martim e, chorando muito, diz que é melhor eles deixarem de se ver por um tempo. Alice diz que os dois não nasceram para se amar nessa vida e que parte o seu coração por ter que lhe dizer isso, porque ele é o melhor homem que já conheceu em sua vida, mas ela não pode mais. Martim fica arrasado. Sexta-feira, 18 de março. Martim não quer aceitar o rompimento e liga de volta para Alice, mas ela não atende. Eva pergunta a Alice o que está acontecendo com ela. Com raiva, Alice diz para a mãe comemorar, porque finalmente aconteceu tudo o que ela desejava e que todos ganharam, porque a relação dela com Martim terminou. Alice diz que aceita que para eles ela não é mais que uma velha que já não pode amar e que é um crime ser feliz. Eva, mocréia desusada, diz a Alice que o tempo vai demonstrar que essa foi a melhor decisão que ela poderia tomar. Eva não perde tempo, liga para Sérgio e, muito feliz, conta a ele que a história entre Alice e Martim terminou. Entusiasmado com a notícia, Sérgio, que até então não queria, decide sair com Julieta para jantar, mas não diz a ela o que Eva lhe contou. Lorena diz a Gonçalo que o bolo dele é um êxito. Lorena diz a Gonçalo que quer brindar pelo bonito reencontro dos dois e porque finalmente sente ele ali presente com ela. Yara diz à avó, Miranda e Yaya que já apagou a energia, mas que só vão ligá-la na manhã seguinte. Miranda diz que desde que o seu pai foi embora de casa, tudo está mal, nada funciona.
Alice ouve a conversa delas e volta para o seu quarto irritada. Martin deixa uma mensagem para Alice, pedindo para eles conversarem pessoalmente, porque a relação deles não pode acabar assim pelo telefone e ele não vai aceitar. Martin diz que Alice sabe que ele é bastante teimoso quando se trata de amar. Alice ouve a mensagem e chora. Miranda fica eufórica ao saber que a mãe terminou com Martin e diz que o que quer é que tudo volte a ser como antes, que o seu pai volte e que voltem a ser a família perfeita outra vez. Essas tapadas sabem que esse pai delas não vale nada e querem obrigar a mãe a ficar com aquele traste. Que raiva dessa Miranda chatonilda. Lucas diz à mãe que Sérgio duvida que ele seja seu filho. Prudência, outra mocoronga baba-ovo daquele Sérgio Pelanca, duvida que ele tenha falado isso. Prudência diz a Lucas que Sérgio a proibiu de ficar com outra pessoa. Martim vai buscar Sofia. Carlota o recebe mal e diz que lhe enviou uma mensagem dizendo que ela levaria Sofia para a escola. Sofia se aproxima e cumprimenta o pai com frieza. Nervoso, Martim diz que elas já podem sorrir, já podem comemorar, porque Alice terminou com ele. Martim vai embora e Sofia, muito feliz, diz à mãe que o pai terminou com a senhora. O padre vai até a casa de Yara e avisa que Paulo quer falar com ela. O padre diz que Paulo está esperando por ela na paróquia. Para Eva não desconfiar, Yara diz à avó que vai ajudar a paróquia porque supostamente querem tomar alguns terrenos deles. Martim volta a procurar Mabel para pedir emprego. Martim diz a Mabel que quer ver qual diretor de imprensa se atreve a desafiar o todo-poderoso Carranza. Mabel se apresenta a Martim como tal e diz que é um prazer lhe dar as boas-vindas à sua equipe. Martim agradece Mabel pelo trabalho. Touro diz a Kaique que sabe que ele pegou a sua arma e manda ele lhe entregar, antes que se esqueça de que ele é seu filho. Tamayo diz a Sérgio que os acionistas adiaram a decisão de vender as ações para ele, porque estão preocupados com o barulho que a mídia fez nas últimas semanas, e isso porque não sabem o que aconteceu com Yara. Shirley entrega a Julieta o telefone e o endereço de Fagundes. Eufórica, Julieta diz a Tiago que vai sair para fazer uma reportagem importantíssima para o programa. Moisés liga para Yara e a chama para voltar a trabalhar no escritório. Ela aceita voltar. Tamayo conta a Sérgio que Julieta quer um programa só para ela, mas sem renunciar ou a verdade à frente. Sérgio não gosta nada de saber dos planos de Julieta. Kaique tenta pegar a arma de Touro de volta e diz ao seu parceiro que o pai disse que aquela arma não deve sair daquela casa. Seu companheiro diz que primeiro ele deve lhe fazer um favor com a arma. Gonçalo diz à mãe que sente muito que ela tenha renunciado a Martim tão rápido. Gonçalo pergunta se a mãe realmente ama Martim e se assim não deve desistir. Alice responde que ama Martim, mas que sofreu pressão demais e não pode lidar com tudo, e diz que sempre vai ser agradecida a ele por ter sido o único que a apoiou. Fernanda vai à sua terapia com Carlota. Carlota diz que elas devem montar uma estratégia para tirar Samuel da casa dela e da sua vida. Fernanda diz que é muito difícil e que se não fosse pelas terapias, não sabe o que seria dela. Mabel mostra a Martim as instalações da empresa e diz que ele começará a trabalhar no dia seguinte. Mabel convida Martim para saírem para comer com a desculpa de que falarão de trabalho. Martim diz que já tem um compromisso e eles marcam para o outro dia. Julieta chega na casa de Fagundes, diz que falou há pouco com ele por telefone e o agradece por lhe dar a oportunidade de poder entrevistá-lo. Yara chega na igreja. Paulo se aproxima dela e os dois trocam olhares apaixonados. Alice fica surpresa quando Martim entra inesperadamente em sua casa. Alice diz a Martim que as coisas não são tão fáceis como ele pensa e até a sua terapeuta lhe disse que deve terminar de uma vez por todas com essa loucura. Martim pede para Alice não fazer aquilo com eles para não serem tão covardes e diz que ela é o amor da sua vida. Alice diz que já tomou a sua decisão, não vai mudar de opinião e que não quer que ele volte mais à sua casa. Martim se nega a aceitar a decisão de Alice e a ir embora. Alice então diz que vai chamar a polícia.